palavra a Vossas Excelências. Não tendo quem dela queira fazer uso, passamos à ordem do dia, a relatar pela ordem a conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, senhores conselheiros, membro do Ministério Público que oficia nesta corte, doutor Pedro, eu tenho, como sempre, todos os meus processos tratam de prescrição intercorrente, então farei todos em lista, são um total de 20 processos, que é descumprimento do calendário de obrigações do gestor, incidência da resolução normativa 2/2003, não envio o prazo regulamentar do relatório e então aplicamos a prescrição intercorrente, de acordo com a nossa súmula 1 de nosso TC, que é pelo arquivamento. Então, primeiro é o processo TC, processo TC de número 12857 de 2009, o processo TC de número 16014 de 2009 e o processo TC de número 5827 de 2009. Eles todos são processos referentes à Prefeitura Municipal de Arapiraca, tendo como gestor à época o senhor José Luciano Barbosa Silva. Tenho também o processo TC de número 1456 de 2012, o processo TC 1457 de 2012, o TC de número 7102 de 2013 e o TC de 1459 de 2012. Esses são da Prefeitura Municipal de Penedo, que teve como gestor à época o senhor Israel Ramires Saldanha Neto. Tenho também o processo TC de número 16422 de 2013. Esse é do Fundo Municipal de Saúde de Palmeira dos Índios, tendo como gestor à época a senhora Maria Verônica Costa Medeiros. Processo TC de número 15537 de 2013. Esse é do Fundo Municipal de Assistência Social de Capela. Teve como gestor à época a senhora Verônica, acho que é Slov, que nome complicado, Verônica Lokovic de Melo. Não é isso, Pedro? Acho que sim. Tenho também o processo TC de número 13643, de 2014. Esse é do Fundo Municipal de Assistência Social de Feira Grande, tendo como gestora à época a senhora Mirelle Barbosa Soares. Tenho também o processo TC de número 4707, de 2015. Esse é do Fundo Municipal de Educação de Olho d'Água Grande, tendo como gestor à época o senhor Teógenes Higino Melo Lessa. Processo TC de número 4729 de 2015. Esse é da Secretaria Municipal de Educação de Porto Real do Colégio, tendo como gestora à época a senhora Marinalva Santos de Oliveira. Processo TC de número 4704 de 2015. Esse é do Fundo Municipal de Saúde de Campo Grande, tendo como gestora à época a senhora Gisela Luiza Araújo Ferreira. Processo TC de número 4727 de 2015. Esse é da Prefeitura Municipal de São Brás, que teve como gestor à época o senhor Antônio Costa Borges Neto. Processo TC de número 4726 de 2015. Esse é da Prefeitura Municipal de Porto Real do Colégio. Teve como gestor à época o senhor Sérgio Reis Santos. Processo TC de número 12349 de 2014. Esse é da Secretaria Municipal de Porto Real do Colégio. Teve como gestor à época o senhor José Renato Júnior. Processo TC de número 12348 de 2014. Esse é da Secretaria Municipal de Assistência Social de Porto Real do Colégio. Teve como gestora à época a senhora Elizabeth Cristina Figueiredo Lima Teles. Processo TC de número 15739 de 2014. Esse é referente à Prefeitura Municipal de Feira Grande, tendo como gestor à época o senhor Veridiano Almir Lira Soares. Processo TC de número 7573 de 2013. Esse é da Prefeitura Municipal de Capela,
tendo como gestor à época o senhor João de Paula Gomes Neto. E o processo TC de número 9128 de 2010, esse da Prefeitura Municipal de Coruripe, que teve como gestor à época o senhor Marcos Beltrão Lima Siqueira. Como eu já disse, todos esses processos foram oriundos do FUNCONTAS. Sim. E todos eu voto pela prescrição intercorrente. Foi feito todos com o parecer do Ministério Público. É assim como eu voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Palavra do doutor Pedro, Ministério Público. Sim, o Ministério Público reconheceu a prescrição de todos eles. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham o voto da relatora permaneçam como estão. Aprovados. Senhor presidente, apenas mais um processo. Esse é o processo TC de número 592, de 2013. É um contrato celebrado entre a Companhia de Saneamento de Alagoas, a Casal, e a empresa Santos e Santos, que teve como objeto a execução de serviços de melhoria no sistema de disposição oceânica de esgotamento sanitário, tubulação submersa. O procedimento administrativo aqui adotado foi a inexigibilidade de licitação. O valor global do contrato foi de R$ 57.916,91, correndo as despesas à conta de dotação orçamentária. O prazo foi de 120 dias. O processo teve seu trâmite normal nesta Corte de Contas, passando pela seção de contratos e convênios, e originou um relatório nas folhas 100 e 107. A pedido do Ministério Público de Contas, através do parecer 2385/2017, da palavra do procurador Pedro Barbosa, os autos evoluíram à Diretoria de Engenharia para a manifestação. A Diretoria de Engenharia exarou o parecer 6/2017, concluiu que estava justificada a contratação direta por inexigibilidade de licitação. Aqui o Ministério Público de Contas, através do parecer 11/14/2018 da 2ª PC, opinou pela regularidade com ressalvas, pela inobservância ao artigo 27, 4º e artigo 29 da Lei Federal 8666 de 93, considerando que as irregularidades encontradas são de natureza meramente formal, sem influenciar no resultado final do certame. Esse é o breve relatório, senhor presidente. A palavra do doutor Pedro, Ministério Público. Excelente, o Ministério Público verificou a adequação da contratação por exigibilidade aos pressupostos legais. No entanto, verificou também a falta de alguns documentos que comprovam a regularidade fiscal da empresa contratada. Por essa razão, pugnou pela regularidade com ressalva do presente ajuste. Em toda a instrução processual, os órgãos técnicos desta Corte não apontaram qualquer anormalidade existente no processo em apreço e no contrato em análise estão presentes as demais cláusulas da espécie. Então, ante exposto, diante da primeira Câmara deste Tribunal, utilizando as atribuições a mim concedidas, eu voto pela regularidade do termo em análise na forma para fins de direito, com a ressalva, diante do parecer 11/14/2018 do Ministério Público de Contas, para que o órgão responsável em futuras avanças observe o conteúdo no artigo 27, 4º, e artigo 29 da Lei Federal 8666 de 93. Encaminhar a cópia do parecer retromencionado, observando que a qualquer tempo poderão ser procedidas outras verificações que se julgarem necessárias. É assim como eu voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação o voto da conselheira relatora. Os conselheiros que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovados. Senhor presidente, não tenho mais pauta para o dia de hoje. Processo pautado. Para relatar pela ordem, o conselheiro Alberto, que nesse momento substitui a conselheira Rosa, gozando de licença médica. A palavra, conselheiro Alberto. Senhor presidente, sem pauta para hoje.
Pela ordem, para relatar, conselheiro Sérgio. Senhor presidente, trago para apreciação desta Câmara 3 processos, todos tratando do mesmo tema, que é sobre aplicação de multa. Os processos são TCAL número 13.642/2014, processo TC número 12.341/2014 e o último é o processo TC número 15.714 de 2014 também. Todos eles tratam de aplicação de multa e, portanto, eu vou começar pela ementa, que diz o seguinte: FUNCONTAS, descumprimento da resolução normativa número 002/2013, paralisação imotivada dos autos, prescrição intercorrente, aplicação da súmula TCAL número 01/2019, arquivamento. Portanto, todos os processos têm a mesma ementa. Trata-se, como indica a ementa, de processo de aplicação de multa em que foi reconhecida que, tanto pelo Ministério Público quanto por nós, a incidência da prescrição intercorrente, em razão de o processo encontrar-se paralisado por mais de 3 anos e pendente de julgamento ou despacho. E aqui eu faço o registro da súmula 001/2019 desta Corte de Contas, que dispõe que o exercício da função sancionatória do Tribunal de Contas sujeita-se à prescrição, aplicando-se, nesses casos, por analogia, a lei número 9.873, de 23 de novembro de 1999. Especificamente aqui, fecha aspas, né? Ali, isso aqui é o que dispõe a súmula. Precisamente, o artigo 1º, parágrafo 1º da lei 9.873 de 99, a que faz referência à nossa súmula, eu faço também o registro que dispõe o seguinte: incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de 3 anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. Portanto, é o que dispõe aquela norma. E aí eu passo já para a proposta de voto, senhor presidente, que são reprodução nos outros 2 processos aqui, citei no início. Bem, a proposta de voto é no sentido de que esta Câmara Deliberativa, com fundamento na súmula 001 de 2019, no que dispõe o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei número 9.873 de 99, decida por reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas em relação aos autos do processo em que fiz referência no início, no caso específico aqui é o 13.642/2014, dar conhecimento dessa decisão aos responsáveis dos autos e determinar o arquivamento do feito e a publicação da decisão. Como voto em todos esses processos, senhor presidente. Com a palavra, Ministério Público. Excelência, o Ministério Público reconheceu a ocorrência da prescrição também nesses casos e opinou pelo arquivamento dos mesmos. Em discussão? Senhor presidente, só fazer uma retificação. É como propõe o voto aqui, porque trata-se de proposta de voto. Isso já ficou claro, inclusive, conselheiro, quando Vossa Excelência começou a relatar. Ok. Você já fez esses esclarecimentos. Encerro a discussão, como disse, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham a proposta de voto formulada pelo conselheiro Dr. Sérgio permaneçam como estão. Aprovados.
esgotada a minha pauta para essa sessão, senhor presidente. Passo a relatar, senhora conselheira, senhores conselheiros, o processo de número 16.498 de 2009, do município a unidade é o município de Arapiraca. O responsável é o senhor José Luciano Barbosa Silva, então gestor daquela municipalidade. O assunto é uma aplicação de multa pelo descumprimento do calendário das suas obrigações, e entendemos, como também entende a Corte Ministerial, foi alcançado pela prescrição quinquenal da pretensão punitiva, de forma que eu acompanho esse entendimento e voto no sentido de não aplicação da multa, tendo em vista a prescrição, pelo arquivamento do feito, um voto parecido com o que o conselheiro Sérgio fez de forma mais extensa. Com a palavra, o Ministério Público. Pelo reconhecimento da prescrição e arquivamento dos autos, excelência. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham esse relator permaneçam como estão. Aprovado. Trago para relatar o processo terceiro de número 3248 de 2019. Interessada é a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. O representado é o município de Rio Largo. Trata-se de comunicação formulada pela ANP, através do ofício de número 146 de 2019, pelo fato da contratação pelo município de Rio Largo de escritório advocatício para recebimento de royalties. Narra que o município contratou escritório, contudo, os municípios devem ser representados em juízo por procuradores municipais, se houver, ou por advogado regularmente contratado, mediante a outorga do mandato, oriundo de procedimento regido pelo artigo 36 da Constituição, em combinação com a Lei 8666. Continua para deduzir que o município de Rio Largo protocolizou petição inicial tombada sob o número 10.24.932-25/2018 e arremata o expediente nos seguintes termos. Eu trago aqui apenas uma parte das coisas, mas vou fazer aqui a referência. Em face do exposto, a ANP remete o presente ofício ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, contendo a petição inicial do processo judicial de número 10.24.932-25/2018, em anexo, para que possa ser verificada a legalidade da item 1, contratação do escritório advocatício pelo município de Rio Largo. Eventual celebração de contrato de risco entre o município e a escritório de advocacia que não estabelece preço certo na contratação e que vincula a remuneração do contrato a percentual sobre o crédito auferido. E também a previsão de pagamento do contrato com recursos dos royalties que possuem destinação vinculada pela legislação vigente. Encaminhado ao Ministério Público de Contas, o procurador Pedro Barbosa exarou o parecer de número 778 de 2019 da segunda Procuradoria, pugnando pela recepção do processo como denúncia/representação e pontuou pela admissibilidade. Recepcionada a representação para cumprir o rito estabelecido nas normas regimentais, o processo foi remetido para o gabinete da presidência que, com base no artigo 191, parágrafo 2º do nosso regimento, decidiu pela admissibilidade da mesma. Em apertada síntese ao relatório, eu concedo a palavra ao Ministério Público. Excelência, o Ministério Público trata de representação, né, advinda da ANP, Agência Nacional do Petróleo. O Ministério Público opinou pela admissibilidade, né, o juízo de admissibilidade positivo, tendo em vista a existência de indícios da inexistência do processo licitatório na contratação desse escritório de advocacia, bem como o fato de que o município de Rio Largo detém uma procuradoria jurídica estruturada em informações colhidas no portal da transparência por este parquê. Ficou constatado que o município possui possui exatamente 8 procuradores no quadro de servidores da municipalidade, que estão disponíveis e competentes para representar em juízo a administração municipal.
não havendo, a princípio, nenhuma justificativa que embasasse essa contratação excepcional de um escritório de advocacia particular. Então, por essas duas questões, entende o Ministério Público pela admissibilidade da representação, pugnando pela realização de diligências mínimas, que seriam a intimação da gestão municipal para que traga aos autos cópia integral do procedimento de contratação sob exame, e assim como que o gestor preste esclarecimento sobre a necessidade da aquisição desse serviço jurídico a despeito da existência de Procuradoria Jurídica Municipal estruturada em pleno funcionamento, porque caso seja constatada eventual desnecessidade nessa contratação, há aí indícios de existência de dano erário que deve ser apurado também por esta Corte. A manifestação, Excelência. Peço venha a Vossa Excelência para saltar a competência e da realidade do fato, de forma que, de forma muito sucinta, já me apoiando em boa parte do que pensa e manifesta o Ministério Público, eu voto pelo recebimento da comunicação oriunda do ofício número 146/2019, da ANP, como denúncia à representação, e voto também no sentido de reconhecê-la para que sejam apurados os fatos noticiados pela agência, o que faço para intimar o município de Rio Largo, na pessoa de seu prefeito, ou a quem o substitua, para que encaminhe ao Tribunal de Contas a cópia integral do processo administrativo que culminou na contratação do escritório de advocacia Paraguai Ribeiro Coutinho, no prazo de 15 dias contados a partir do recebimento AR. Faço, antes de concluir esses esclarecimentos, porque nós precisamos verificar, senhoras conselheiras e senhores conselheiros, qualquer natureza de contrato, mesmo que haja a necessidade do município de contratar um escritório que tenha as especificidades de enfrentar os tribunais no sentido de resgatar essas questões de royalties, que não é um processo singular, é um processo de uma certa complexidade, mas qualquer natureza de contrato precisa ser verificado a sua regularidade, a sua forma de fazê-lo, o seu modo de contratação. De forma que, não fazendo antecipadamente um juízo de que fosse necessário ou não contratar esse escritório, eu entendo que a forma de contratação é que precisamos, a priori, investigar. De forma que voto no sentido de acatar essa denúncia e dar o prazo previsto em lei para o prefeito, que seria de 15 dias, para que ele mande a cópia completa desse contrato com esse referido escritório, assim como o voto. Tem discussão? Excelência, por gentileza. Com a palavra ainda, Ministério Público. Só um esclarecimento, eu gostaria que na manifestação ministerial e no parecer, e eu insisto em relação a esse ponto, entendemos necessário que seja intimado o gestor a prestar esclarecimentos sobre a efetiva necessidade ou não de aquisição desse serviço jurídico. Perfeito. Não obstante, na verdade, não estamos aqui a fazer um pré-julgamento de que o serviço foi necessário. A princípio, há indícios que levam a entender, né, pela existência de Procuradoria Jurídica estruturada, mas é justamente porque a questão precisa ser aprofundada que nós solicitamos que expressamente o gestor ele preste esclarecimentos sobre esse ponto. Eu não consegui absorver bem se esse ponto foi enfrentado
pela decisão de Vossa Excelência, se Vossa Excelência pede tão somente a cópia integral do procedimento de contratação ou também pede a que o gestor se manifeste expressamente sobre esse ponto que diz respeito à necessidade da aquisição do serviço jurídico. Naturalmente eu posso até, eu não teria nenhuma dificuldade de que ele já trouxesse, digamos assim, um razoável de motivo, explicações. Isso também isso pode até constar do meu voto, se bem que poderia até ver isso depois, mas porque o prazo só são 15 dias para que ele se manifeste. Mas eu acolho o pedido de Vossa Excelência, pedindo que ele já traga as justificativas. Além da contratação, a justificativa para... de que esse serviço, digamos assim, foram necessários para o município, não só a forma de contratação. Perfeito, Excelência. Encerra a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham o voto desse relator permaneçam como estão. Aprovado. Não tendo mais processo a relatar, nas explicações pessoais, concedo a palavra a Vossas Excelências. Não tendo quem dela queira fazer uso, encerro a presente sessão, convocando-os para a próxima em horário regimental.